Bom, nesta aula final, nós vamos apreciar o livro de Deuteronômio, fazer aqui uma pequena exposição sobre o livro de Deuteronômio, sobre a sua mensagem, sobre aquilo que é apresentado em Deuteronômio e também, sobre o seu versículo central ou versículos centrais que sintetizam de maneira muito especial o propósito do livro. O tema central de Deuteronômio é a preparação para reivindicar a herança que o Senhor lhes garantiu. Esse é o tema central do livro. O povo está se preparando para reivindicar, para tomar posse da herança do Senhor. O seu texto central, os versículos chaves de Deuteronômio, se encontram no capítulo 6, e são os versículos de 1 a 3 e o versículo 23, onde a palavra do Senhor diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Bom, no versículo de número 23 ele diz: Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. Então, a palavra é essa: ouve o Senhor, acate a sua lei, porque ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra. Essa é a mensagem de Deuteronômio. E Deuteronômio é um livro esboçado de maneira que essa preparação fica evidenciada na história, no relato do texto de Deuteronômio. Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 33, o texto de Deuteronômio, escrito ali por Moisés, ele vai se ocupar de lembrar o povo das bênçãos de Deus. Então, ele vai lembrar para o povo que Deus os conduziu em todo esse tempo. Trazer isso à memória do povo. Desde o capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai lembrar ao povo essas verdades. Lá no versículo 29 do capítulo 3, é o fim dessa lembrança, onde ele traz a memória do povo que Deus os conduziu naquele deserto. No capítulo 4, versículo 1 até o 43, Moisés vai também lembrar ao povo que Deus foi quem foi até o encontro deles. Foi Deus quem foi ao encontro deles, foi Deus quem foi a eles para lhes salvar, para lhes dar a libertação que eles tanto necessitavam. O Senhor estava sempre com eles, o Senhor veio ao encontro do seu povo. E também lembrando de uma grande bênção de Deus, é que Deus os ensinou. Deus os ensinou desde o Egito, por meio de cada operação, por meio de cada palavra, cada ato miraculoso de Deus tinha um propósito também de promover crescimento no conhecimento para o povo dele. O Senhor sempre está querendo nos ensinar, basta que nós tenhamos ouvidos, olhos atentos e sensibilidade espiritual para enxergar a ação de Deus, o ensino de Deus para a nossa vida, por meio de todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. A partir então do capítulo de número 6, Moisés começa a falar sobre a bondade de Deus e a necessidade de uma resposta a essa bondade de Deus. O nosso Deus é bom e nós precisamos responder a essa bondade. O Senhor nos deu tanta coisa, o Senhor nos conduziu, o Senhor veio a nós, o Senhor nos ensinou e nós, qual é a resposta que nós damos a Ele? Qual é o nosso retorno a Deus, no sentido não de que Ele necessite de alguma coisa, mas no sentido de que nós somos gratos a Ele e queremos então expressar essa gratidão de alguma forma. Bom, como deve ser então esse retorno? Esse retorno deve ser por meio do amor a Deus. Ele vai descrever isso no capítulo 6, versículos 1 a 25. Nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. O Senhor deve ser aquele que tem a primazia em nossa vida, o primeiro lugar
pleno e absoluto na nossa vida. Nós devemos obedecer a Deus. Capítulo 7, versículos 1 a 23. Então, quem ama, obedece. Se nós amamos alguém, nós temos prazer, alegria em acatar a palavra dessa pessoa amada. Se nós amamos alguém que exerce autoridade sobre a nossa vida, nós nos submetemos a essa autoridade. E ninguém pode, ou ninguém tem esse poder de exercer mais autoridade sobre nós do que o próprio Deus. Se nós estamos dando a alguém mais autoridade ou ouvimos mais uma outra pessoa do que o próprio Deus, nós estamos cometendo idolatria. Então o Senhor merece total obediência da parte do seu povo. Nós também devemos responder à grande bondade do Senhor com gratidão, mostrando nossa gratidão ao Senhor por meio da nossa conduta, da nossa vida de devoção, de piedade, não é? Da nossa conduta social, do nosso conviver com os demais. Isso aí é demonstrado no capítulo 8 até o capítulo 10, aliás. Do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 11, o Senhor está exortando o seu povo, através de Moisés, a responder à sua bondade com gratidão. E por fim, do capítulo 10, versículo 12, até o capítulo 11, versículo 32, a última palavra de direcionamento em relação à resposta que damos à vontade de Deus, que é o temor a Deus. E não é temor apenas no sentido de ter medo, pavor de Deus, mas é o temor também no sentido de eu amo tanto que eu temo realizar algo, fazer algo, pensar ou falar algo que desonre esse Deus que eu tanto amo. Então não é só temor dele, mas é temor de ofender o Deus a quem eu tanto amo também. Bom, aí passamos à terceira parte do livro, que começa a partir do capítulo 12, lá no versículo 1, e vai até o capítulo 26, o versículo 19. Nessa terceira parte, a palavra do Senhor é examinada pelo povo. O Moisés vai examinar a palavra do Senhor, ele vai repassar a lei para aquela nova geração. Então, ele vai falar sobre adoração e obediência no capítulo 12 até o capítulo 16, versículo 17. Depois ele volta nesse tema no capítulo 18, lá nos versículos 9 a 22. Ele vai falar também sobre as autoridades civis. Nós precisamos examinar a palavra de Deus para entender qual postura nós devemos ter diante das autoridades civis. E aí ele vai falar disso no capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 17, versículo 20. Logo depois disso ele vai falar sobre ofertas, o que o Senhor espera do seu povo em relação às suas ofertas naquele contexto. Então ele trata disso no capítulo 18, nos versículos 1 ao 8, e também no capítulo 26, nos versículos 1 a 19, sobre essas ofertas que devem ser entregues ao Senhor, conforme a palavra do Senhor prescrevia. No capítulo 19, versículos 1 a 21, e no capítulo 21, versículos 1 a 9, ele também vai falar com o povo sobre as cidades de refúgio, para onde poderia ir alguém que cometeu um crime mais não doloso, algum crime culposo, e essa pessoa pudesse então ter um lugar para refúgio, a fim de que a família da outra pessoa a quem esse crime foi cometido não vingasse a morte do seu ente querido. As cidades de refúgio foram criadas para promover, ou para salvar vidas daqueles que cometeram crimes não dolosamente, porque os crimes dolosos, os crimes cometidos por premeditação, eram severamente punidos com a morte. E as cidades de refúgio são para aqueles, então, que cometem crimes não intencionados, culposos. E depois desse relato, ele vai declarar guerra, o que a palavra de Deus fala sobre a guerra, no capítulo 20, versículos 1 ao 20, sobre orientações de Deus para o seu povo em relação às declarações de guerra, e ele volta a tratar das leis, ele vai dar uma visão geral, panorâmica das leis, no capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 25, versículo 19. Então ele vai examinar a palavra de Deus junto com o povo, expondo para o povo essas questões que eu acabei de apresentar aos irmãos.
Logo depois disso, há uma renovação da aliança, que começa lá no capítulo 27, versículo 1, e que vai conclamar o povo a se prostrar ou se apresentar diante de Deus, renovando o seu compromisso e sua aliança com o Senhor. E aí vem, no capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 28, versículo 68, as descrições da obediência e da desobediência. Né? Quais os resultados, quais as consequências de cada ato de obediência ou de desobediência. E no capítulo 29, versículo 1, até o capítulo 30, versículo 20, vai ter então os termos da aliança, ou seja, o que é que Deus está estabelecendo como termos padrões para essa aliança. E aí então encaminhamos para a parte final do livro e encerramento, né, de Deuteronômio, que é a substituição do servo de Deus. É quando Moisés morre e Josué vai assumir o seu lugar. Começa lá no capítulo 31 e vai até o final do livro. Moisés encoraja Josué, o seu sucessor, dá uma palavra de coragem para ele, né? Não só em Josué 1, mas também em Deuteronômio, aqui no capítulo 31, dos versículos 1 a 13, há uma palavra de encorajamento de Moisés para o Josué. E, posteriormente, o Moisés se volta para a nação e adverte a nação em relação à sua postura diante do Senhor, diante daqueles que o Senhor levantou sobre eles. Há uma advertência à nação no capítulo 31, versículo 14, até o capítulo 32, versículo 52. Depois de dada essa advertência, Moisés abençoa as tribos, capítulo 33, versículos 1 a 29, né? Ele dá ali a sua bênção às tribos. E então, no capítulo 34, versículos 1 a 12, Moisés deixa o povo. Então, Moisés parte para a eternidade, né? Morre no alto do monte, como o Senhor havia determinado a ele. É interessante a história de Deuteronômio para nós, é uma história muito preciosa. Bom, eu sou um estudioso, gosto de estudar sobre jornalismo, sou jornalista e gosto de estudar sobre esse assunto. E uma das coisas que a gente aprende no jornalismo é que logo no primeiro parágrafo nós devemos informar o nosso leitor sobre de quem o texto está falando, o que está sendo dito acerca dessa pessoa, onde isso está acontecendo, quando, em que ocasião está acontecendo ou irá acontecer e por que isso está acontecendo, irá acontecer com essa pessoa. No primeiro parágrafo, né, chamado de lead, onde nós trazemos então essas informações que visam atrair a atenção do leitor para que ele continue explorando o texto e descobrir esses detalhes que foram apresentados brevemente no primeiro parágrafo. É exatamente isso que Deuteronômio 1, versículos 1 a 5, comunicam, né? Não é uma notícia, mas apresenta esses 5 elementos. Ele vai tratar, né, o povo de Israel, que está em Cádiz Barneia, no 40º ano após a sua libertação do Egito, e seu líder Moisés está prestes a expor a lei de Deus e preparar a nova geração para entrar em Canaã. É o relato inicial, deixando claro qual é o propósito e qual será a história contada, né, neste livro. Então, embora o próprio Moisés não fosse entrar na terra, ele é quem tinha a missão de explicar a Israel o que eles tinham que fazer para conquistar aquela terra, para vencer os seus inimigos, para tomar posse da herança que o Senhor lhes havia prometido e viver dentro daquela terra com êxito, com sucesso, né, de acordo com o padrão de Deus que foi estabelecido na lei e que Moisés renova com eles aqui, rememora, traz a eles uma síntese, né, dessa lei. Por isso, Deuteronômio, quando foi traduzido para a língua grega, na versão dos 70, chamada Septuaginta, ele recebe esse nome, porque é um nome grego, Deuteronômio, significa segunda lei, é uma repetição, é uma síntese. Moisés está sintetizando, né, aquilo que a lei ensina para essa nova geração, e no livro de Deuteronômio fica registrado esse ensinamento sintético, abreviado, que Moisés dá ao povo
juntamente com as orientações para a conquista da terra. Assim, o livro de Deuteronômio é, como podemos dizer, uma revisão da lei, né? Uma volta aos princípios, uma revisão, uma olhada de novo ali para que o povo mantenha a sua postura diante de Deus. Em suma, essas são as informações de Deuteronômio. As demais, né, você vai encontrar ali no seu material dentro da plataforma. Você que é aluno do Ceforte, você que está assistindo esse vídeo conosco, pode buscar literaturas. Eu recomendo um livro do Paul Hoff chamado O Pentateuco, muito bom livro e que vai acrescentar à sua vida. Existem outros livros, mas esse é o que eu quero lhe recomendar nesse momento, para que você possa ter uma outra fonte caso queira conhecer o Pentateuco. Lembrando que o Pentateuco é a base de toda a Bíblia. Ele é o pilar a partir de onde toda a revelação bíblica vai se desdobrar até que finalmente ela se cumprirá na pessoa de Jesus, e a partir dali os princípios das promessas do Antigo Testamento começam a se cumprir por meio da pessoa de Jesus. É maravilhoso entender que toda a história, a revelação bíblica está fundamentada no Pentateuco. Jesus nunca fugiu a ele, nenhum dos apóstolos nunca fugiram a ele, nem antes os profetas, os escritores, os poetas, nenhum deles nunca fugiu ao Pentateuco. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, de Josué até Malaquias, e no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, está fundamentado a partir da Torá, que é a instrução de Deus para o seu povo em relação a uma conduta de santidade e uma conduta que o glorifique, e que para nós tem princípios extremamente